coisas do alto quero me encher, cumprir teu chamado e teu querer. Não quero viver pra mim, ainda há tanto que fazer, tantas vidas sem te conhecer. Quero pra ti viver. Eu quero dar o meu melhor, servir-te aonde eu for, ainda que na dor. Tu és o meu Senhor. Eu quero dar tudo que sou, talentos, dons e bens, compra tudo que tu tens planejado pra minha vida. Dar o meu melhor, servir-te aonde eu for, ainda que na dor. Tu és o meu Senhor. Eu quero dar tudo que sou, talentos, dons e bens, compra tudo que tu tens planejado pra minha vida, meu Rei. Compra tudo que tu tens, compra tudo que tu tens pra mim. Bom dia, amada igreja. Graça e paz, tudo bem? Bom dia para você que está nos assistindo ao vivo, em gravação. Você também é convidado a participar conosco desse encontro que celebra e glorifica o nome do Senhor dos Senhores. Pegue uma Bíblia, reúna sua família aí e participe com a gente também. Graças a Deus por isso. Abra comigo a sua Bíblia lá na carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. A igreja é feita de histórias. A igreja é feita de histórias porque a igreja é feita de pessoas. E cada um de nós tem a sua história. E se a gente chamasse cada um aqui à frente agora para dizer assim, olha, conta um pouco da sua história, conta um pouco do seu testemunho, a gente ia passar aqui um bom tempo ouvindo uma série de testemunhos. Não é verdade? Eu creio que, por mais complicada que esteja a sua vida, alguma coisa você vai ter para testemunhar. Pode até não ser um testemunho muito bom, mas alguma coisa você vai ter para dizer. E é olhando isso que o autor da carta aos Hebreus diz: portanto, também nós, aqui, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas no passado, no presente, e tudo que a gente ouve de Deus, e desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, da humilhação, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desanimando na vossa alma. Eu sei que a vida tem os seus percalços e a gente tem todos os motivos para não estar aqui. Mas bendito seja o nome do Senhor, que apesar de todos os nossos motivos, inclusive o frio, que dá vontade de dormir um pouco mais, Deus nos ajuntou aqui para testemunhar daquilo que Ele tem feito. Culto é testemunho, culto é adoração, culto é celebração, porque somos testemunhas de um Deus que é vivo e verdadeiro. Amém? Você pode dizer amém para isso? Então fica de pé no seu lugar, dá um abraço a quem está do seu lado, diga, olha, que bom que a gente está aqui, e vamos louvar o Senhor, que é digno de todo louvor e adoração.
louvores a Deus. É muito bom termos a certeza de que Ele é santo, de que Ele é digno do nosso louvor, de que nós, através do nosso louvor, nós podemos encher a terra e testemunhar dele, porque nós cremos num Deus que cura, nós cremos num Deus que não importa as circunstâncias da nossa vida. Quando nós clamamos e entregamos tudo a Ele, e Ele conduz a nossa vida, nós podemos viver em paz.
digno de todo louvor, de toda glória e majestade. Tu és a cura, em tuas mãos está todo o poder, em tuas mãos está toda a adoração. Nós te louvamos em espírito e em verdade. Nós te louvamos porque o que cantamos aqui é verdade. Te louvamos, ó Deus, porque tu és Deus Emanuel, és Deus presente. Nós invocamos, ó Deus, a sua presença na nossa vida, de modo que nós possamos viver todo momento cientes dessas verdades que acabamos de cantar. Obrigado, Deus. Te adoramos em Cristo Jesus. Aleluia. Pode se assentar no seu lugar. Quando você se assenta, eu queria destacar alguns avisos importantes. Você tem o boletim em mãos, e no nosso boletim tem alguns recados que nós precisamos ressaltar aqui. Próximo dia 1º de julho, sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos reunidos aqui em culto de ação de graças para celebrar 128 anos dessa igreja. Você não pode deixar de participar. É um momento de alegria, é um momento de festa, momento de dedicar a Deus, tributar a Deus todo louvor que é devido ao nome dele, porque esses 128 anos Deus tem sustentado essa obra, Deus tem nos levado aos 4 cantos da terra, praticamente literalmente. Mas também é uma oportunidade que você tem, considerando essa data importante, e é uma oportunidade que eu e você temos de trazer também uma oferta de gratidão. E eu acho que é comum entre nós a convicção de que o melhor presente que a gente pode dar para Deus somos nós mesmos. Quando a gente convida alguém para o nosso aniversário, a melhor coisa é quando essa pessoa vai lá e a gente fica ali conversando, e a gente fica. Mas o próprio Deus nos ensina na sua palavra que a gente não deve se apresentar diante de Deus com mãos vazias. Importante. A propósito, você está recebendo hoje, junto com o encarte do boletim, um informativo, um resumo das nossas despesas e receitas, e é importante que você ore em relação a isso. É importante que você considere isso esse informativo que você tem nas mãos. Nós estamos falando de 128 anos, queridos. Eu estou em Curitiba há 7 anos. E eu tenho visto Deus sustentando a minha vida com tanta abundância. Eu fico imaginando 128 anos de história, quanta coisa Deus já fez nessa igreja. Mas eu quero só lembrar você que a matéria-prima do milagre de Deus é você mesmo. Deus usa pessoas. Ele pode mover todas as coisas, mas a revelação máxima de Deus foi como uma pessoa. Isso indica que Deus quer usar e tem usado, ao longo da história toda, pessoas. Considere aquilo que Deus tem feito na sua vida. Aproveite essa ocasião do aniversário da nossa igreja. Quem sabe seja o momento de você trazer uma oferta de gratidão, de caminhar uma segunda milha, de dizer, Deus já tem me abençoado, eu já tenho ofertado, eu sei disso, mas eu quero manifestar minha gratidão um pouco mais. Considere, leve para casa, leia com atenção. Queria fazer também uma consideração importante, claro. O reverendo Juarez está viajando para o melhor lugar do Brasil, gente. Sul de Minas Gerais. Né? Ele está lá com a família, com a Renata, foi celebrar um casamento, está em viagem. Ore pela viagem do nosso irmão e pastor, para que tudo corra bem. É importante lembrar também você que está chegando a nossa colônia de férias. Já já a Luciana vai falar para a gente sobre a colônia de férias, e hoje de uma forma diferente, mas você precisa olhar com atenção, porque às vezes você não tem uma criança em casa, às vezes você não tem uma criança na sua família, mas você pode ajudar patrocinando para uma das crianças estarem com a gente nessa colônia de férias, e são incríveis os testemunhos que a gente vê ao longo da colônia de férias. Dê uma olhada no boletim. O último aviso funcional aqui, na verdade são 2,
O primeiro deles é que é necessário fazer uma pequena correção no informativo dos núcleos, que também já estão caminhando para a pausa aí no meio do ano, mas o núcleo Batel Portão da terça-feira está marcado aí no informativo, que vai ser na casa da Sandra e o presbítero Cleiton, mas, na verdade, vai ser na casa da Eunice e do diácono Cláudio Barbosa. Então, você faça essa correção se você pretende ir nesse núcleo. E também a Vilceia da SAF quer lembrar que no sábado, dia 25, às 14 horas, a SAF da nossa igreja estará, junto com a Sinodal, a Confederação de SAFs, lá na Igreja Presbiteriana Olaria, igreja que eu falo com muita alegria, com muito gosto, porque plantei aquela igreja junto com os irmãos lá, junto com o Oxigênio também, vai ser uma tarde de evangelização e de ação lá. E, de repente, é uma oportunidade até para você conhecer aquele trabalho que Deus nos deu o privilégio de participar. Eu não posso deixar de falar e de reconhecer nessa noite aqueles que nos visitam. É a primeira vez que você está aqui? Se for a primeira vez que você está aqui, eu queria pedir a gentileza, sem constrangimento, fique de pé no seu lugar, eu queria reconhecer você, quem está perto de você quer te dar um abraço. Aí, gente boa, você é muito bem-vindo, viu? Que Deus te abençoe, a igreja perto de você vai te dar um abraço, tem mais gente lá no fundo, você recebe nas suas mãos aí um presentinho da nossa igreja e tem uma ficha de inscrição, se você quiser preencher, é uma forma da gente manter contato, de orar por você, de conhecer você um pouco mais. Ainda uma última palavra, estava me esquecendo. Esse fim de semana, a nossa igreja teve que ceder o espaço de adoração para que a Missão Mais realizasse o Converge, uma conferência que originalmente começou para pastores e líderes, mas eu já disse isso ontem, eu quero falar de novo, foi lindo ver uma participação efetiva da nossa igreja. Creio que nós que estivemos aqui fomos impactados com as palavras que ouvimos, com as oportunidades que nós tivemos de conhecer missionários, orar por eles, ouvi-los, e foi uma bênção. Foram aqui, quase 400 pessoas passaram aqui pela igreja, segundo a Mais, nesse fim de semana. Aí você fala assim, mas eu perdi. Mas eu tenho uma coisa boa para te falar. Em julho tem outro. E é aqui também. 22, 23 e 24, Converge, agora falando mais da igreja contemporânea. Lideranças de jovens, qual é o lugar da nova igreja que se constrói. Aí você fala assim, mas eu não sou jovem. Olha, juventude é classificada para mim como até 117 anos. Se você tem 118, aí vai ficar meio fora. Mas se você tem até 117, você pode vir que você ainda é jovem, pelo menos no meu ponto de vista. Para a primeira conferência, a Missão Mais cedeu para a gente a gratuidade, né, como membros da igreja, parceria que a gente tem com eles, a primeira conferência da Mais. Para essa segunda, a gente vai participar efetivamente com as inscrições. Só que as inscrições são feitas no site maisnomundo.org, que custam R$50 para membros da nossa igreja, a uma bolsa de 50%. Então, você vai pagar só 25%. Tá bom? Corra e faça a sua inscrição, porque dessa vez a gente quer dobrar o número de pessoas que estavam aqui em parceria com a Mais. Não perca essa oportunidade também. Amém, queridos? Irmãos, vamos ouvir a leitura de um pedaço do Evangelho de Mateus, capítulo 20, a cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava Jesus. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. A multidão mandou que eles calassem a boca. Mas Jesus teve compaixão, curou com seu poder a estes cegos que estavam à beira do caminho. Nós temos que ter compaixão. Esta conferência que houve também, sexta e sábado, ontem, falava de compaixão, igreja estável, tendo compaixão da igreja sofredora.
nós ficamos no nosso conforto e não sentimos o drama e a dor dos outros. Vamos usar esses próximos minutos para reviver em nosso coração este sentimento de compaixão, para que nós possamos ser como Jesus, que fez este milagre, que foi fruto da sua compaixão por quem sofria. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que tens compaixão da nossa vida, do nosso pecado, e nos perdoas e nos dás a oportunidade de ter alegria e de se viver uma nova relação contigo e com o nosso próximo. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra nos mostra o melhor caminho, nos mostra o padrão que devemos usar para medir a nossa vida em relação a Ti e em relação ao nosso próximo. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu abençoes o Teu povo que está em oração, o Teu povo que Te busca, que clama, que reconhece a sua situação de dependência de Ti, Senhor. Nós te pedimos por esta igreja, para que ela seja uma igreja compassiva, uma igreja que tenha misericórdia, que tenha pena daqueles que sofrem, mas não fique só em ter pena, mas participe para a restauração e para a melhora das condições de vida, tanto física, social e espiritual, da multidão que nos cerca. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ilumina o caminho e nos dá a chave de uma existência feliz em comunhão contigo. Jesus Cristo. E agora, Senhor, com o teu povo todo, nós queremos orar a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom dia, irmãos. Eu, assim como o pastor Davi, acho que o melhor lugar para você estar nesta manhã é justamente onde você está sentado. Porque aqui você ouvirá a palavra de Deus e sentirá a presença e a ação do Espírito Santo na sua vida. Infelizmente, ainda há muitos lugares verdes, mas Deus, com certeza, suprirá e trará pessoas convertidas ao Senhor a participar conosco. Esse é a minha oração, que Deus esteja tocando no coração daqueles que estão afastados da igreja. E eu queria fazer também minha propaganda. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, na sala de reuniões, temos a reunião de oração de pais para os filhos. E aqui, inclusive, tem alguns filhos que estão na minha oração, semanalmente.
E existem já filhos que foram impactados com a oração dos pais. Então, se você tem tempo, e pode, às 18 horas, todas as quartas-feiras, e logo em seguida temos a reunião dos homens, que a gente troca ideias, experiências, cantam, mesmo afinado, mas a gente canta. E lê a palavra, ora, tem sido muito edificante. Então, se você pode e sentir tocar no seu coração, venha a participar conosco todas as quartas-feiras. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor, no Salmo número 92, versículos de 1 a 5. 92, de 1 a 5, que diz: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. De manhã, toda manhã, o Senhor renova as suas misericórdias. Deus é tão bom que Ele renova de manhã, não é à noite, não. Porque se fosse à noite, eu ficaria dormindo até a noite para conseguir as misericórdias do Senhor, porque sem elas nós não conseguimos viver. É pela misericórdia e graça. E à noite, a gente agradece pela fidelidade do Senhor, porque durante todos os dias, durante todo o dia, Ele nos acompanhou, Ele nos livrou, nos protegeu, nos dirigiu através do Teu Espírito Santo. Este é o momento que nós vamos celebrar o dízimo e a oferta. Como está a sua vida? Está faltando alguma coisa na sua despensa? Está faltando agasalho? Quando o Senhor multiplicou os pães, vimos até ontem no culto, Ele não fez cair o pão no colo de cada um. Foram os discípulos que tiveram essa missão de distribuir. Deus dá, muito além até daquilo que nós precisamos. Eu estou com 2, 3 agasalhos, glória a Deus por isso, você também. E tem gente que está precisando. Os discípulos aqui realmente distribuíram os pães. Não deixe de participar. Você que é membro da igreja, você firmou um propósito, um compromisso de assistência financeira também da nossa igreja. Deus tem sustentado essa igreja praticamente já há 128 anos. Deus não precisa do meu dinheiro e nem do seu dinheiro. Mas Ele nos dá essa oportunidade de cooperarmos com o seu reino, porque nós participamos já do reino do Senhor, de acordo com das suas possibilidades, de acordo com as suas posses. Traga o seu dízimo à casa do Senhor. A palavra de Deus diz que não é quando sobra que você trará o seu dízimo. Não é quando você pagou todas as suas dívidas, suas contas, e sobrou, você traz. Não. Trazei os dízimos à casa do Senhor, as primícias. É isso que nesse momento nós vamos fazer. Aqueles que vieram preparados para isso, esse momento é oportuno para tal. Vamos chamar os diáconos para recolher os dízimos e ofertas. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino de número 32. E depois, durante a última estrofe, eu pedi para a Luciana subir com as crianças.
Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. E disso nós temos provado. A Tua fidelidade, ó Pai, muitas vezes nos causa constrangimento. Porque apesar de nós, dos nossos pecados, dos nossos erros, mesmo assim, o Senhor não se afasta de cada um de nós. O Teu Santo Espírito, que está em nós, tem feito grande diferença nas nossas vidas. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos use como seus instrumentos para a proclamação do Teu Evangelho, para testemunharmos do grande amor, testemunharmos da salvação que o Senhor nos deu pela graça. E pela graça somos salvos, e isso vem do Senhor. Ó, meu Pai, agradecemos pelos dízimos e as ofertas levantadas, que são também frutos da fidelidade do Senhor nas nossas vidas. O Senhor não nos tem abandonado, não tem deixado faltar o pão, o agasalho, a moradia. E a promessa do Senhor aos seus filhos é que jamais mendigaremos o pão. Obrigado, Pai, por essas crianças que enfeitam, que alegram o nosso ambiente, que alegram a nossa igreja. E que, ó Pai, no próximo mês, na colônia de férias, possam essas crianças estarem aqui, ó Pai, brincando, ouvindo a Tua palavra, cantando, e que elas possam também ser bênçãos cada vez maiores em suas casas. Fica conosco, Pai. E obrigado, porque sabemos que o Senhor já trouxe a Tua palavra e que está, ó Pai, incutida na mente de nosso irmão, pastor Davi. E que é o portador da bênção do Senhor. E temos a plena convicção que o Senhor surpreenderá a cada um de nós com a Tua palavra nesta manhã. Em nome e por amor de Jesus, nós pedimos e já te agradecemos, porque o Senhor está no nosso meio. Amém. Pode sentar. Bom dia, igreja. Se tem alguma criança que ainda está sentada, eu peço para que venha aqui na frente, porque daqui a pouco a gente vai para o culto das crianças. Eu queria falar, a gente agora vai divulgar a colônia de férias que vai ter em julho, e queria citar a frase de um grande teólogo e pastor, que chama Charles Spurgeon, e ele disse que feliz é quem tem esfera de serviço entre as crianças, porque quanto mais cedo uma alma é iluminada, mais curta é sua noite de escuridão. Então agora vocês, pais, avós, tios, quem quer que for, tem a oportunidade de permitir que seus filhos tenham um tempo, em julho, de terem a sua alma iluminada, de conhecerem Jesus através de teatro, de louvor, de mensagens destinadas à idade delas. Vai ser a nossa colônia de férias, o tema é Como Treinar Seu Coração. Vai ser de 11 a 15 de julho. E agora a gente vai cantar uma música que foi da colônia de férias do ano passado. E as crianças vão cantar com a gente e a letra vai estar lá. Então é isso aí. Quando eu brinco, Ele está comigo. Na escola, em casa e em todo lugar, toda hora. Meu melhor amigo
Jesus. Fico mais alegre com Jesus. Meu amigo favorito é Jesus. Jesus. Quando nós pecamos, ficamos mais longe de Deus. Jesus morreu na cruz pra limpar os meus pecados e os seus. Agora estamos perto outra vez e eu posso cantar pra vocês sobre a história do meu melhor amigo que é Jesus. Meu melhor amigo é Jesus. Fico mais alegre com Jesus. Meu amigo favorito é Jesus. Então a gente quer reforçar que as inscrições da colônia de férias estão sendo feitas por telefone, não no final aqui do culto. Então você pode ligar durante a semana, falar com as secretárias. E a gente queria também testemunhar que essa música e algumas outras músicas que a gente sempre canta no culto infantil, na colônia de férias, é esse pessoal muito abençoado aqui, filhos dessa igreja, neto do pastor Wesley, fica todo orgulhoso, né? Que ajudam a gente, assim, e tem sido uma bênção, né? Gente, assim, inspirada por Deus. E a gente continua pedindo, quem puder ajudar a gente na colônia de férias, tirar essa semana para estar com a gente aqui, do dia 11 ao dia 15, sempre das 2 às 6 da tarde, tá bom? Obrigada. Graças a Deus. Coisa boa, né, gente? Toquei o terror aqui com as crianças no ano passado. Foi bom demais, viu? Graças a Deus. Gente, na hora que eu dei os avisos, enquanto as crianças saem ali, tá tudo bem ali, pode ficar tranquilo. Olha para cá que é importante o recado. Núcleos familiares, no dia 29, né, Tocha? Se eu não der esse recado, o Tocha vai ficar bravo comigo. Dia 29, próxima quarta-feira, ocorrerá a reunião de encerramento semestral dos núcleos familiares. E você não pode deixar de estar com a gente aqui no espaço de adoração, e depois vai ter uma confraternização ali no salão para ver o reverendo Oswaldo. Então, a gente dá aquele tempo no meio do ano, no dia 29, aquele encontrão, para a gente poder encerrar esse tempo que certamente tem sido muito abençoado na nossa vida. Então, está reforçado o aviso aí. Tinha passado em branco. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Você tem acompanhado, eu imagino, até porque hoje em dia é difícil a gente não acompanhar, porque essa temática está em todos os lugares. Esse clamor por justiça que ecoa a nossa nação, essa operação Lava Jato que está lavando tudo que é canto, ou pelo menos está pretendendo lavar, e a gente fica sempre naquela angústia, né? O que será do nosso país? O que será do futuro do nosso país? Principalmente porque parece que as nossas alternativas elas vão ficando cada vez menores. Quando a gente pensa que agora a faxina está limpa, quando levanta mais um tapete, vem mais sujeirada ainda, e a gente vai que vai. E essa pergunta está no meu coração faz um tempo. Cadê a justiça? Cadê a justiça? Aliás, abrindo parêntese, fica aqui a dica para você orar por aqueles que têm sido instrumento de Deus, porque Deus não é Senhor só da vida daqueles que o adoram. Deus é Senhor de todos, Senhor dos senhores. Se você não tem orado, ore. Ore pela força-tarefa da Lava Jato, ore pelas autoridades do nosso país, ore, é nosso dever. O reverendo Wesley está sempre dizendo isso nas suas orações aqui.
Ore. Mas eu queria falar com você hoje sobre essa temática, a justiça. Isso aí não é uma pergunta, é uma afirmativa. E essa manhã eu queria falar com você e afirmar com você que a justiça tarda, mas não falha. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente, ela me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio às dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden,
e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Pai, mais uma vez nós lemos a sua palavra, e como teu servo já disse aqui há pouco, certamente é o que tu tens para falar conosco nessa manhã, porque a nossa teologia não nos basta, o nosso conhecimento não é suficiente, mas a ação do seu Espírito, ó Deus, é exatamente aquilo capaz de transcender todo qualquer conhecimento e teologia humana e falar profundamente com a nossa alma e, sobretudo, transformar a nossa vida. Essa é a nossa expectativa diante da Tua palavra viva, verdadeira e poderosa nesta manhã. Fala conosco, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Justiça tarda, mas não falha. Você sabe, eu tenho acompanhado que a nossa temática do ano, simples como Jesus, a simplicidade de Jesus, especificamente nesse mês, a gente está tratando da bem-aventurança do versículo 6 do 5º capítulo de Mateus, que é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque, segundo Jesus, serão fartos. Essa semana você deve ter observado que o texto que vai para a nossa reflexão no boletim trata de um dilema interessante, escrito pelo reverendo Juarez, um texto que parte das argumentações de Asaf no Salmo 73, e ele para e ele fica pensando: meu Deus do céu, só comigo que não dá certo, com todo mundo dá certo, só comigo que não dá certo. Leia o texto, você vai ser edificado. Eu não quero explorar esse texto, mas dialogando com a temática do ano, com a temática do mês, especificamente com a temática dessa semana, eu queria abordar esse tema, justiça que tarda, mas não falha, à luz desse texto. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria lembrar com você uma definição muito simples de justiça, segundo o dicionário, diz para a gente que justiça é o princípio e atitude que consiste no, número 1, respeito aos direitos de cada um, e, número 2, na atribuição daquilo que é devido de cada pessoa. Direitos e deveres. Portanto, acho que o dicionário está ensinando para a gente uma coisa muito básica, simples, mas fundamental quando a gente pensa em justiça. Que justiça é uma via de mãos duplas. Ela não é feita numa direção só. Logo, partindo dessa definição, eu vou entender que a injustiça, ou a corrupção da justiça, pode ser interpretado pelo desrespeito, talvez, dos deveres no exercício dos direitos, ou vice-versa. Em outras palavras, quando uma coisa não é coerente com a outra, quando a gente transforma tudo isso numa caminhada de mão única. Quando um lado não é observado em detrimento do outro, e por aí vai. O texto que a gente leu talvez tenha sido a primeira delação premiada da história. Né? Quem te fez descobrir que estavas nu? Você comeu do fruto? Não. A mulher que o Senhor me deu. A culpa é dela e sua. Né? A mulher que o Senhor me deu. E aí a mulher caiu na malha fina. Né? Problema sério, né? E aí, rapaz? Ô moça, o que aconteceu? Você comeu? A serpente. E por aí vai. A culpa é de quem? Quem é o responsável? Agora, é interessante que a serpente ela chega com um argumento, assim, ela fala para a mulher naquela conversa, e por favor, irmãos, não vamos cair aqui no problema da culpa da mulher e do homem. A gente sempre vai dar culpa da mulher, mas a gente não vive sem, né, cara? Então, não vamos nem entrar nesse dilema. Quando eu falar homem e mulher, que não haja conflito de gênero, mas que haja compreensão da humanidade. Amém, queridos? Então, a serpente, quando ela chega para a mulher, ela fala assim: o que foi que Deus disse? Qual o ensinamento
que Deus trouxe para você acerca dessa árvore aí de conhecimento. Ou seja, parece que a mulher chega dizendo assim, olha, há um direito. Aliás, é como se a serpente chegasse na mulher e dissesse assim para ela, olha, na minha compreensão do que Deus disse, eu acho que você, mulher, você não entendeu, porque parece que, no meu entendimento, a serpente falando, parece que há um direito a ser requerido por você que você ainda não se deu conta, porque Deus fez você a imagem e semelhança dele. Então, se você é a imagem e semelhança dele, você também tem o direito de ser o quê? Conhecedora do bem e do mal. Já parou para pensar nisso? Acho que você não entendeu muito bem. O que foi que Deus disse? Deus disse para você não comer daquele fruto? Ele falou que a gente não pode comer, porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Não, acho que você não entendeu. Você vai se tornar igual a Deus. Você não foi feito como Ele? Você tem o direito de ser como Ele, conhecedor do bem e do mal. Verdade ou mentira? Verdade absoluta. O problema é que a verdade na boca do capeta é mentira. Então, a gente chama isso de sofisma. É uma verdade, mas a construção do argumento é falho. Porque nós nos tornamos conhecedores do mal, porém, sem as prerrogativas de lidar com o mal. Por isso que a gente sofre com o mal. A gente sabe muito bem lidar com o que é bom. A gente sabe abençoar. A gente sabe amar. A gente sabe cuidar. A gente sabe. E lidar com as consequências do bem é uma bênção. Mas quando vem a tragédia, quando vem a dificuldade, quando vem a doença, quando vem a dor, quando vem a separação, a gente se apavora, porque nós não sabemos lidar. Nós nos tornamos conhecedores de algo que a gente não tem ferramenta para poder dar manutenção. Então a gente sofre. Mais ou menos foi essa a indagação do Salmo 73. Parece que o que ele está observando ali, só para citar, para reforçar o texto que vai para os núcleos, para a discussão, o que o salmista está percebendo é um dilema ali entre a justiça e a injustiça. Ele olha e fala assim, eu que estou andando corretamente, fazendo tudo certinho, dando meu dízimo, frequentando as reuniões de oração, venho nas vigílias, enfim, vou no Converge, faço parte, foi tudo, eu sou arroz doce de festa, como diz na minha terra. Aqui é sagu, né? Toda festa tem sagu. Lá em Minas, toda festa tem arroz doce. É parecido. Mas eu não prospero. E aquele que faz o mal, aquele que é corrupto, aquele que é sem vergonha, com perdão da expressão, aquele que passa todo mundo para trás, ele está andando de carro importado, tem alguma coisa errada nessa história. Essa é a indagação. E eu não quero adiantar a matéria do núcleo. Agora, é interessante que o apóstolo Tiago ele já falava sobre isso. Lá no primeiro capítulo, versículo 14 e 15, ele diz assim, cada um é tentado por aquilo que cobiça, quando essa o atrai e o seduz. E ele diz na sequência, então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse era o dilema que a serpente tentou apresentar de uma forma sedutora. Um sofisma, uma ideia, um argumento aparentemente verdadeiro, mas que trouxe uma tragédia enorme. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ter uma conversa bem assim, objetiva. Quando alguém faz um mal para nós, ou quando, na linguagem política instalada no nosso país, quando a gente descobre o tamanho da roubalheira,
o tamanho da corrupção sistêmica hoje no país. Nós clamamos desespero, nós pintamos o rosto, nós colocamos adesivo no carro, assinamos, abaixo, fazemos tudo no clamor desesperado por justiça. Porque alguém me prejudicou. Alguém pegou o que era meu. Não é assim? Com a minha filha já é assim, de 3 anos, lá em casa. É uma briga danada por causa do Lego. Já falei pelo Lego, é meu, filho, eu te empresto. E ela fala, você pegou minha pecinha. Eu falei, filha, eu estou fazendo um caminhãozinho de bombeiro aqui, você não me atrapalha, não, filha. Ela falou, mas isso é meu. E eu falei, filha, é meu. Ela falou, mas é injusto. Ela não fala injusto, ela fala com as palavras dela, mas é meu. E ela fica naquela coisa. No final eu falo, o caminhãozinho é seu, o papai estava montando para você. Fica tudo certo. A gente fica nesse clamor, mas em se tratando de Deus. Você já parou para pensar se Deus olhasse para mim, para você e falasse assim, você roubou o que era meu. Você é um corrupto por causa do pecado. E Deus colocasse uma camisa, pintasse o rosto e saísse, justiça. Igual a gente faz, buzinar. O que seria de você e de mim, meu irmão? Irmã? Você é justo ou injusto? Então, nós precisamos entender que justiça na Bíblia é algo imensamente mais complexo, traz um conceito muito mais profundo do que esse nosso conceito jurídico de justiça. Eu não quero entrar nesse mérito, porque senão eu vou sair perdendo aqui, dando em vista a qualidade do público que está assistindo aqui. Mas uma coisa, eu com a minha simplicidade eu sei, que se eu tentar equivaler justiça, sendo eu um cristão, ao modo como Deus trata a justiça com a minha vida, eu sou um hipócrita. Porque eu clamo por algo que eu mesmo não zelo para praticar com a minha vida. No tocante à minha integridade, no tocante às verdades que saem da minha boca, verdades, eu sou injusto. Então nós temos um problema sério aqui. Porque Deus precisa exercer a justiça. E esse era o dilema do jardim. Tinha um problema, tinha um caso grave para resolver. Porque o apóstolo Paulo define muito bem para nós, em Romanos 6, 23, que a sentença do fato ocorrido no jardim já era decretada. Alguém tinha que morrer. A justiça tinha que ser exercida. Eu tenho dito e repito, só tem uma coisa que Deus não pode fazer. Uma coisa. Deus não pode ir contra si mesmo. Deus não pode ir contra a sua palavra. Se Ele falou, por uma questão de caráter, de integridade, de ser Ele a definição da própria verdade com V maiúsculo, como Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Ele é a definição da verdade e, por assim dizer, da justiça. Então, Ele não podia voltar atrás com a sua palavra. Isso quer dizer que alguém tinha que morrer. Eu queria destacar algumas coisas com você olhando esse texto rapidamente. A primeira coisa que a gente precisa entender para compreender o que é justiça é que... Como é que liga esse trem aqui, senhor? Passa para mim aí, Rafa, por favor. É que justiça não é justificativa. Justiça não é justificativa. Após tomar o fruto proibido, o que segue ali no diálogo entre os personagens da história é uma série de justificativas na tentativa de fazer a justiça, ou de dar argumentos para que a justiça fosse feita com as próprias mãos. Olha, na verdade, a primeira coisa que acontece é ali, é a tentativa
de acordo com o texto, antes do diálogo com Deus, a primeira coisa que acontece quando os dois tomam fruto, versículo 7 mostra para a gente, imediatamente, os seus olhos se abriram. E a primeira reação deles foi, estamos nus, você é diferente de mim. Note, quando na criação, se você olhar o capítulo 2 de Gênesis, versículo 23, quando Adão olha para Eva, a primeira coisa que ele diz é assim, cadê minha esposa? Eu preciso falar isso para ela, gente. Ele fala assim, você é a melhor versão de mim mesmo. Olha. Você é osso do meu osso, carne da minha carne. Você traduz, não tinha espelho naquela época, gente. Adão nunca tinha se visto, né? Não tinha celular com câmera reversa para fazer uma selfie. Então, a primeira vez que ele se viu a si mesmo foi quando ele olhou para a mulher e falou, gente, como eu sou lindo. Né, amor? E ele olha e, de repente, ele vê aquele ser que o complementava, que o definia a sua beleza, e ele se apaixona, a ponto de dizer, portanto, diz o texto lá, quando ele se identificou de tal maneira com aquele ser, a primeira coisa que ele falou, eu vou sair da casa de papai e de mamãe e vou viver com essa criatura pro resto da minha vida. Não é isso que diz aí no 23, versículo 24? Por causa disso, por causa de quê? Assim que ele olha e fala, meu Deus, como essa mulher é linda, ele fala assim, por causa disso, dessa convicção, deixa um homem, pai e mãe, una-se a sua mulher e trate logo de viver uma só carne com ela. Não podia ser outra reação. Mas quando acontece esse episódio em Gênesis 3, aquela que me definia, agora é totalmente diferente de mim, a ponto de eu ter que me esconder dela. E eu tenho que, meu Deus, você é diferente de mim. E aí a segunda justificativa incrível é que eles estão lá tentando se esconder. E aí é interessante que parece que no texto aqui que diz que Deus vinha se encontrar com a humanidade na virada do dia, o texto aqui em Gênesis, a construção gramática no hebraico, dá a ideia de que isso era uma dinâmica. Não foi um evento, Deus não resolveu fazer uma visita no jardim. Havia uma dinâmica de relação. Então, agora, depois de se esconderem um do outro, eles, versículos 8 e 10, eles ouviram a voz de Deus e eles passaram a se esconder de Deus. Antes, aquela expectativa do encontro, agora, há um medo de ser observado. Justificativa. E para piorar a história, agora começa a acusação. O que você fez? Eu não fiz nada. Eu sou inocente. Você comeu. Para você perceber isso, meu filho, você só pode ter comido do fruto. Que eu falei que você não comer, não. Veja bem, assim, eu comi. Tá bom, eu comi. Eu tenho parte no cartão. Eu quero pedir perdão para a nação brasileira. Né? Eu errei. Mas não errei sozinho, não. Se eu cair, vai cair todo mundo comigo. E isso parece que me torna mais honesto. Isso parece que faz de mim uma pessoa não tão ruim assim. Não é isso que acontece? Então, justiça, ela não é justificativa. Então, não adianta a gente tentar se justificar para tentar esconder os nossos erros. Erro é erro, pecado é pecado. E precisa ser punido. E isso não é só na Lava Jato e no Congresso Nacional, isso é na minha vida, na sua vida. E mais, eu não estou falando de moralismo, eu estou falando de pecado. Pecado não é tratado. Pecado é sentenciado. Ou você deixa o pecado, ou você abandona o pecado, ou o pecado não te abandona. Não tem brincadeira, não tem flerte com o pecado. O nome disso é corrupção. Quando fica flertando com o pecado, é corrupção de gênero. O gênero humano, que é santo, e a gente fica ali brincando com o pecado. E fica aquela lenga-lenga. Então, quando eu vou confessar, eu fico ali tentando convencer Deus de que eu não sou tão ruim assim.
E que talvez até a culpa é dele. Porque ele podia ter feito alguma coisa diferente lá atrás e não fez. Segundo lugar, justificativa, então. Justiça, perdão, não é justificativa. Então, o que é justiça? Primeiro, justiça, muda aí, Rafa, é o exercício do amor e não da vingança. Versículos 14 e 15, a gente vê a primeira coisa que Deus faz, Ele não vai punir logo de cara Adão e Eva. A primeira coisa que Ele faz é ir na serpente. Ele vai lá na raiz. Ele vai lá na raiz e Ele sentencia a serpente pelo alto preço da desobediência. Agora, aqui a gente precisa entender uma coisa profunda. Eu disse na introdução, Deus é justo, é íntegro, é verdadeiro. Pecado tem uma sentença. No dia que dele comerdes, certamente morrereis. Alguém tem que morrer. Para a justiça ser feita, alguém tem que morrer. Ou algo tem que morrer. Porque para Deus não há justiça sem morte. E às vezes essa morte é a morte do egoísmo, em se tratando dos nossos pecados. É a morte do eu, da minha concupiscência, das minhas tendências. Quem quiser me seguir, quem quiser andar comigo, quem quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Segundo, tome a sua cruz e aí me segue. Algo ou alguém tem que morrer o tempo todo. A pedagogia de Jesus é: não existe vida sem morte. Eu não vim para viver, eu vim para morrer, porque na minha vida, na minha morte, aquilo que mata a humanidade vai morrer. É necessário que alguém morra. Em Romanos 5 a gente tem toda essa teologia, mas há um versículo especificamente, o versículo 8 de Romanos, capítulo 5, que diz assim para nós. Aliás, eu vou começar no versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Agora, note o versículo 8. Mas Deus prova o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 15 de Gênesis 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, entre a sua descendência e o seu descendente. Seu descendente tem nome e sobrenome: Jesus Cristo de Nazaré. Esse homem, que é descendente, que é filho de Eva e Adão, de acordo com a genealogia de Lucas, esse é o teu descendente. Você vai até ferir o calcanhar dele. Com esse seu gesto aqui, com essa sua corrupção, com essa sua enganação, você fere o calcanhar. A humanidade agora é manca. Ela tem que pisar no pecado, sabe? Aquele esporão de galo. Você fica ali. Mas ele vai pisar na sua cabeça. Vai chegar o dia que o amor vai ser revelado e a morte vai morrer. Deus não se vinga de Adão e Eva. Ele revela um amor sobremodo incondicional. Porque para Deus, morte é sinônimo de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que, abre aspas, sacrificou o seu Filho, numa analogia anteriormente comunicada com o pai da fé, Abraão, para que todo aquele que nele crê não morra mais. Agora, nós precisamos entender a profundidade disso, porque muitas vezes a nossa intenção pela justiça é motivada por um desejo de vingança. Eu quero que aquele sujeito lá se estrepe, se dê mal, pelo mal que ele me fez.
E aí nós pegamos o Sermão do Monte, rasgamos e jogamos no lixo. Eu não estou dizendo que nós temos que ser conivente com o erro. Justiça tem que ser feita. Revela o caráter de Deus. Mas a justiça de Deus nos torna um com o outro e um para o outro, e não um contra o outro. Deus não promoveu um divórcio entre Adão e Eva. Ele colocou os dois um com o outro, juntos. Falou, agora vocês vão ter que sofrer um com o outro e um para o outro. Vocês são mais dependentes um do outro agora. Ele não coloca um como inimigo do outro. Porque justiça é o exercício do amor. É porque Deus nos ama. A carta aos Hebreus diz isso, que Deus nos trata, assim, Deus disciplina os seus filhos porque Ele ama. E nós que somos pais sabemos o valor de uma disciplina para com um filho que a gente ama. Quantas vezes eu tenho que corrigir minha filha por uma coisa que ela fez que às vezes é bobinha, mas me dói no coração. Mas eu não posso deixar que a minha filha cresça sabendo que aquilo que ela está fazendo ali é errado. E dói. E às vezes a gente tem que se colocar no lugar, que foi o que Deus fez. Quando a gente não consegue comunicar o amor, a gente tem que tomar o lugar do amor. Deus, ao longo de todo o Antigo Testamento, estava dizendo para o meu povo, olha, eu amo vocês, eu cuido de vocês, pelo amor de Deus, anda comigo, escuta a minha lei, observe os meus mandamentos. Meu povo não entendeu o que ele teve que fazer. Eu aprendi uma coisa com os meus pais, se você quer que uma coisa seja bem feita, você vai e faça. Não fica esperando o outro fazer. E Deus fez isso. O povo não entende, então eu mesmo vou lá. Falando historicamente, não teologicamente. Porque Ele ama. E Ele veio aqui mostrar do que Ele está... É disso que eu estou falando. É como se Jesus tivesse virado para todos ali na cruz e falasse assim, é disso aqui que eu estou falando, desde o jardim, é disso aqui que eu estou falando. Alguém tem que morrer. Em último lugar, e coladinho nisso, para a gente entender o tamanho do amor de Deus. Justiça não é justificativa. Justiça é o exercício do amor, mas justiça também é o exercício da providência. O final da narrativa coloca a gente no mineirês sinuca de bico. Nós temos duas alternativas aqui para ler esse texto. Uma delas, se nós não entendemos o que eu acabei de falar agora, se não ficou muito claro para nós que justiça é o exercício do amor e não da vingança, a gente vai ver um Deus falando assim, acabou o bem bom do jardim. Acabou o bem bom. Fora. Vai ralar. Vai sofrer. Vai. Você vai sentir agora a amargura do que é o pecado. Um Deus ofendido, né? Amargurado. E quantas vezes a gente tem essa concepção de Deus, né? Eu não posso ir na igreja porque eu estou em pecado. Meu irmão! Talvez você está assistindo a gente, talvez você está em casa com essa concepção. Pensando, eu não posso ir na igreja porque eu sou pecador. É justamente isso que faz de você parte disso aqui, só. Porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz isso, todos pecaram e todos estão destituídos do jardim. Mas não por vingança. Olha a narrativa do texto, 21 a 24. Fez o seu. Primeira coisa, lembra aquilo que aconteceu? A folhinha de figueira? Olha o amor, o exercício do amor. Essa folhinha de figueira, na primeira tempestade, vai cair, meu bem. Vamos fazer uma roupa decente. Dá o cartão de crédito na mão dessa moça, deixa ela ir no shopping. Fala comigo, Deus, por ter misericórdia. Não fala com a minha esposa, não. Fez o Senhor vestimenta de peles para Adão, jaqueta de couro. Sintético, ecologicamente correto. Tá? Fez uma roupa bonita. Vestiu direito. É como Deus falando assim, já que vai ter que ser assim, então que seja bem feito. Que seja bem feito. Então disse o Senhor, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E note, conhecedor não significa ainda que ele passou a ter prerrogativa de lidar com o mal. Mas agora ele sabe, realmente os seus olhos se abriram para a realidade do mal.
Agora, em seguida, vem a maior providência de todas, para que ele não estenda a mão e tome também da outra árvore. Você lembra que no Apocalipse o João vê que tem uma árvore? O João, agora ele vê uma cidade, porque tem muito mais gente do que 2 pessoas, o jardinzinho dava conta, montava uma barraca e ficava os 2 lá. Agora não, é muita gente. Então tem que ter uma cidade. Por isso que o João vê uma cidade. E no meio da cidade tem uma árvore. A árvore da vida. E quando Deus olha para essa situação assim, ele fala assim para Jesus: filhão, ô Espírito, vem cá, vamos ter uma conversa aqui. Se esses 2 ficarem aqui, vai dar problema. Eles vão tomar do fruto da eternidade. E como eu sou justo, eu não vou ter como desfazer o trem. Eles vão ficar eternamente nessa condição. O que eu faço? Aí o filho falou assim: pai, vamos fazer o seguinte, tira eles do jardim, que daqui um tempinho eu vou lá e eu morro no lugar deles. Porque se eles ficarem aqui, não vai dar certo. Então eu assumo o prejuízo. Deus prova o seu grande amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Apóstolo Pedro: o sangue de Jesus é conhecido desde antes da fundação do mundo. Jesus não veio resolver nenhum problema nosso. Ele é a providência divina para a nossa separação do jardim e a única chance que nós temos de voltar para o jardim. Então Deus tira os seus filhos ali do jardim para que eles não tomassem aquele fruto e ficassem eternamente no pecado. Deus exerce justiça pelo viés da providência, da disciplina, do amor. É uma questão de relação, de relacionamento. Justiça, compreender a justiça de Deus é uma questão de relacionamento com Deus. Eu sou incapaz de entender a profundidade do que significa justiça se eu não entender a profundidade do amor de Deus. Porque eu e você, nessa ótica, somos os maiores injustos. Somos pecadores, não temos direito de nada. Como diria meu pai para mim, quando eu falava alguma coisa: você é o último que fala e o primeiro que apanha. Fica na sua aí, cara. Nós somos assim. Mas Deus nos amou e proveu para nós o Filho que vai nos levar de volta para o jardim, agora uma cidade. A justiça de Deus é a revelação do amor de Deus. É o que permite para ainda que aquele que está condenado aqui por justiça nossa tenha a oportunidade que, ainda que atrás das grades, conheça o amor de Deus e diga: eu estou aqui como aquele ladrão da cruz. Eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Lembra? Lucas 23. Eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Mas isso aqui não define a minha eternidade. O que define a minha eternidade é o Senhor. Aliás, me leva, ainda que seja no porta-mala, mas me leva junto. Você vai entrar. Consciência da justiça por causa dos erros, mas consciência da eternidade por causa do amor de Deus. Isso é justiça de Deus. Por isso ela tarda, mas não falha. Que Deus nos abençoe e que a justiça seja feita na nossa vida sempre. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos cantar o hino 300. A igreja militante, essa igreja que avança, porque sabe que Deus é justo e que Deus nos ama através da sua justiça. Para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o seu amor, que na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Pois agora que sou tua,
não te quero mais perder, e com gratidão seguindo, quero só por ti viver. Grande foi o seu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Pai, o que nós poderíamos dizer na conclusão disso tudo que nós ouvimos? Que grande amor, que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Bendito é teu nome pela tua justiça perfeita, que é baseada no seu amor, fundamentada nos seus propósitos e revelada na sua providência. Porque tu és Deus, tu amas o pecador, tu amas o injusto. E mais do que isso, o Senhor nos torna justos através do seu amor em Cristo Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Que essa seja a justiça que o nosso coração contempla, e não essa limitada aqui da terra, Deus. Porque ainda que nós pereçamos neste lugar, sabemos que a sua justiça preparou para nós um lugar onde não haverá nada disso tudo. E essa é a nossa esperança. Queremos ser instrumento do Senhor para a transformação do nosso país, para o exercício da verdade e da justiça humana nesse país. Mas ainda que isso não aconteça, ainda que a gente não veja isso aqui, Deus, ainda que o nosso país afunde ainda mais, a nossa esperança e expectativa está naquele que é justo eternamente e que tem um reino perfeito de amor preparado para nós. Ajuda-nos a entender isso e a comunicar isso com a nossa nação, de modo que isso renove a esperança de um povo que sofre, baseado na justiça do Evangelho do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, esse amor infinito de Deus que é justo e que te torna justo com a justiça da cruz, que a presença do Consolador que nos leva para frente, ainda que a realidade seja trágica, acompanhe você e seja o motivo da sua esperança, por onde quer que você for, em todo o tempo, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Nos teu amor, para que tentações não venham a nos desviar.
bom domingo, uma excelente semana para você. Vinde em paz.